Olá, irmãos e irmãs. Hoje aqui eu, Daniel Una, vou falar um pouco sobre o Holocausto Palestino. Eu já falei algumas vezes aqui no canal sobre o Holocausto Palestino gerado pelo sionismo, que é uma expressão do nazismo, como é uma expressão do fascismo, como toda a ideologia ímpia, a qual cria uma ilusão de separatividade, ou seja, de não enxergar que o próximo é um, assim como você mesmo, e também de superioridade. O Estado de Israel, gerado pela falácia constitucional israelense, é uma invasão da Palestina, e ela foi criada para controle da burguesia judaica daquele território, em conluio com o imperialismo americano. Mas para entender isso melhor, a gente tem que entender primeiro o nosso país, primeiro falando do Brasil, não é isso? O Brasil ele se tornou um país independente depois de assumir uma dívida que Portugal tinha com os Rothschilds, que é uma parte da burguesia judaica. Os judeus, eles, por serem um povo que se distribuiu por várias nações, foi o construtor da própria burguesia. Foi através, justamente, da comunidade judaica que se construiu rotas comerciais que tornaram esses banqueiros, os banqueiros judeus, os burgueses judeus, a burguesia judaica, muito fortes, ao ponto de controlar o Banco Central da França e da Inglaterra ao mesmo tempo. Eles enviaram espiões à Batalha de Waterloo, souberam um dia antes o vencedor da batalha, que foi a Inglaterra, e soltou um rumor em Londres dizendo que a Inglaterra tinha perdido a batalha para Napoleão. Logo começou a vender os títulos do Tesouro ingleses a um preço muito baixo e em seguida, logo mesmo em seguida, fez a mesma coisa na França, dizendo que a França tinha perdido a batalha, vendendo os títulos do Tesouro franceses muito baratos, ao ponto de baixar o valor do título do Tesouro nos dois países e comprá-los todos de uma só vez. Logo, eles ficaram donos da dívida externa, tanto da Inglaterra quanto da França. Parte disso foi o que gerou essa dívida, que, entre aspas, né, a dívida colonial do Brasil com essa burguesia judaica, e foi essa mesma burguesia judaica a qual, através da Declaração de Balfour, a Inglaterra cedeu, trabalhando entre os dois lados, tanto para o Império Otomano quanto para os Rothschilds, deu de presente a terra da Palestina, que foi sempre uma terra tanto muçulmana quanto cristã, sabe? Eu gosto sempre de, para elucidar essa ideia, explicar uma coisa. Se imagine em 1949, e você, uma família cristã, descendente do povo judaico, semita, com uma casa milenar lá na Terra Santa, próximo a Jerusalém, e ao ver todos aqueles judeus que, saindo da guerra, foram massacrados, 44% dos judeus foram mortos por Hitler, financiado também por essa burguesia judaica, pelos Rothschilds, primeiramente na década de 30, e que também tinham essa ilusão de superioridade e separatividade, e os askenazes, os judeus askenazes, chegaram à Terra Santa, e muitos sem ter o que comer, muitos acabados de sair da guerra, foram recebidos de braços abertos por esses cristãos descendentes de judeus. Esses mesmos cristãos que receberam esses judeus de braços abertos, com as portas da casa abertas, depois de terem recebido
imagine-se que eles foram um dia, em 49, para a igreja, no domingo. Ao voltar da igreja, encontrou a porta de sua casa fechada. Entende? Lá dentro, os judeus que eles tinham recebido para salvá-los, para colocar um teto sobre a cabeça dos judeus askenazi, que acabaram de sair de uma guerra de campos de concentração. E esses mesmos que acabaram de sair de uma guerra de campos de concentração trancaram as portas de uma casa milenar cujos donos eram cristãos e disseram: vão embora daqui, porque senão o exército vai chegar e vai matar todos vocês. Dito e certo. A família cristã foi morta, as crianças estupradas e poucos conseguiram fugir ao ponto de conseguir atravessar o oceano e criar colônias, ou lugares para morar, colônias não, né? Sociedades longe, na América, como na Bahia, como nos Estados Unidos. E esse povo, que foi sempre dono dessa terra, que foi passado de geração em geração em geração, foi roubado e é roubado tanto pela burguesia judaica quanto por esses judeus que entraram nas casas e hoje em dia criaram um Estado em apartheid, genocida, que mata crianças, destrói crianças semitas, que tem famílias milenares no lugar e hoje em dia criam guerras atrás de guerras para concretizar na cabeça deles uma ilusão de superioridade e de separatividade. É o mais puro suprassumo do nazismo, entende? Aceitar, eu falo de qualquer forma Estado, porque todo o Estado é um gerenciador dos roubos da burguesia, tanto da burguesia judaica como qualquer outra do mundo. Mas aceitar a existência do Estado que se auto-intitula Israel, que se dizem judeus, mas não são sim a sinagoga do Satanás. Este sim, assim como retira crianças que tiveram as suas famílias milenares naquela terra e põe fogo nessas crianças e mata e destrói e se acha superior e chama o próximo como ímpio sem enxergar sua impiosidade. É obrigação de todo cristão lutar para o fim de qualquer Estado, mas o Estado de Israel principalmente, porque gera a todo momento uma guerra atrás de guerra, chegando ao ponto de fazer com que uma Babilônia, o Império Americano, lutasse contra a outra Babilônia, entende? A antiga Babilônia. E é justamente nisso que a gente está. E qual é a sua posição? A construção do fim da guerra é feita dentro de você. E ao momento em que você sabe que tudo o que eu estou a falar é uma verdade e são fatos históricos, o que é que você deve fazer? Bom, por hoje eu fico por aqui. Reconhecer o Holocausto palestino é obrigação de todo mundo que tem consciência. Então, até mais.